Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Goicoechea e hoje nós faremos a correção de um exercício muito legal. Caiu na prova da ESPSEX do tema Teóricos do Iluminismo. Essa questão ela é bem interessante, ela é uma questão bem tranquila, mas que quer saber um nome específico teórico do Iluminismo. Vamos ver. A principal característica do Iluminismo, movimento de ideias, que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVII e o final do século XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial. Textinho de apoio para você situar sobre o Iluminismo, etc. e tal. A enciclopédia. Então, esse é um ponto bem importante. Eu vou destacar aqui para você sobre a enciclopédia. Então, você precisa saber, já sabe disso, que a enciclopédia foi produzida por dois pensadores iluministas. Quais foram eles? O texto já fala para você. Olha lá, ó. Obra que começou a ser publicada na França em 1751. Foi organizada pelo matemático D'Alembert e pelo filósofo. Então nós temos ali Aristóteles. Aristóteles não é desta época. Jean-Paul Sartre também é dessa época. Platão também não é dessa época, assim como o Cousteau. Então qual sobrou para nós? O Denis Diderot. Ok? Então apareceu aí alguma questão sobre teórico do iluminismo. Lembrar que a enciclopédia são dois autores. Quais? Denis Diderot e Jean D'Alembert. Então a correta para nós, a letra. Hoje nós faremos a correção, uma questão muito interessante, mas pode causar algumas dúvidas sobre a Europa no século XIX, cobrada na ESPSEX. Olha só, acompanha comigo. No Congresso de Viena, em 1815, ficou decidida a restauração da monarquia absolutista. Essa volta ao poder das monarquias absolutistas, então vejam só, e quer que você destaque a volta ao poder das monarquias absolutistas, tá? Provocou explosões revolucionárias. Então esse termo revolucionária pode te induzir ao erro. Aí você precisa tomar um cuidado gigantesco. Vamos lá destacar aqui. Em boa parte da Europa no decorrer do século XIX. Dentre as quais pode-se citar qual? Então, outro ponto importante que ele quer saber qual foi na Europa. Então, vamos excluir aqui duas. Revolta dos Cipais ou Cipaios aconteceu na Índia. Então, vamos lá. Índia. Ou seja, errado. Guerra do Ópio na China. Tá? Então, vou colocar aqui. China. Bem está errado. Agora, Conferência de Berlim foi aquela reunião de partilha da África. Lembra disso? Então também não está ligado às revoluções. Agora, ficamos com duas. Revolução Francesa e Unificação Italiana. Qual é a problemática para nós? A Revolução Francesa, tradicional, começa lá no século XVIII, né, em 1789. Qual é o problema? Nós tivemos outras jornadas revolucionárias na França ao longo deste século XIX. As jornadas de 30, as jornadas de 48. No entanto, esta Revolução Francesa que a banca coloca leva a crer que é a de 1789. Por isso, eu coloco-a como incorreta, mas ela poderia ser considerada correta. Então varia de como a banca vai entender essa situação. Sobrando nesse sentido, como decorrência, foi ao longo desse século XIX, então foi a unificação italiana. Fazendo uma ressalva, a unificação italiana ela não possui como características as ideias revolucionárias, principalmente contrárias às monarquias absolutistas. Então, seguindo uma linha, a correta aqui para nós, excluindo a Revolução Francesa, trazendo a informação de 1789, século XVIII, a correta, segundo a banca, então imagino, ficaria na letra D, de unificação italiana. Legal? Então, essa foi a questão dessa questão. Qualquer dúvida, vamos aí conversando. E hoje nós faremos uma correção sobre esse exercício de Governo Médici, cobrado na prova da ESPSEX. Vamos lá? As afirmações a seguir referem-se ao Governo Médici. Começou então em 1969
que foi até 1973, quando houve o período que foi conhecido como milagre econômico ou milagre brasileiro. Então é um momento que nós sabemos que o Brasil teve um grande crescimento econômico, muitas obras gigantescas, investimentos internacionais, tá? Exporta bastante também. Então são situações que vocês precisam se atentar quando forem fazer uma questão desse tipo. Lembrar da crise do petróleo nessa década de 70, que prejudicou muito a nossa economia e até mesmo a continuidade desse crescimento do Brasil. O Brasil que figurou lá entre as principais potências do mundo, ok? Vamos lá. A assertiva número 1 fala o seguinte: a economia do Brasil cresceu em média 10% ao ano. Isso está correto, ok? O Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo, auxiliado pela redução de consumo proporcionada pelo sucesso do programa Proálcool. O problema aqui para nós é que o Proálcool começou em 1975. 1975. Ou seja, não está encaixando com essa segunda. Ou logo nós podemos eliminar das alternativas a alternativa que contém a assertiva de número 2. Ou seja, letra B, letra C, letra D e letra E. Então nós já temos a resposta do exercício. Mas vamos ver o que fala a terceira. A terceira diz o seguinte: apesar do crescimento econômico, a inflação seguiu elevada se comparada dos anos, olha onde está o erro da alternativa, dos anos que antecederam o regime, ou seja, esta está incorreta, porque esta inflação, ela começa pós-milagre econômico. Tudo bem? Entendeu o macete aqui do exercício? Vamos lá. Então, a quarta e a quinta, que nós sabemos que estão corretas, falam o seguinte: quarta, o estímulo ao investimento externo foi essencial para o crescimento da indústria. Também está correta. Então, o Brasil recebeu um investimento estrangeiro muito grande, né, durante esta fase do milagre econômico. E a quinta, as exportações brasileiras também cresceram graças aos incentivos fiscais e à conjuntura externa favorável. Nessa fase de investimentos, de exportação, isso está muito ligado, né? E aí, por fim, assinala a alternativa que apresenta somente as corretas. Então, essa quinta também está correta, verdadeira. Logo, para nós, a alternativa que responde corretamente o exercício provavelmente será esta letra A. Hoje trabalharemos uma questão muito legal de República da Espada que foi cobrada na prova da ESP7. Olha só, uma pegadinha. Espero que você não tenha caído nessa pegadinha. Simples interpretação. Vamos lá. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente. Quando foram então escolhidos, o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, o Marechal Floriano Peixoto como seu vice, mesmo sendo de chapas diferentes. Ok, está falando sobre esse início de República da Espada. Encerrava-se assim o período conhecido como. Então ele quer que você se lembre daquela divisão. Nós até comentamos isso em aula, o seguinte: do início ali da proclamação da República, né, em 89, até 1891, nós tivemos governo conhecido como governo provisório, né, onde o Deodoro da Fonseca foi colocado como, como chefe deste governo provisório. Tá? Agora, qual é o período que ele está falando? A primeira Constituição da República. A primeira Constituição da República foi em 1891. Então, com a Constituição da República, não se encerrou a República da Espada. Uma vez que a República da Espada, vamos colocar aqui embaixo, República da Espada, ela vai começar então com a proclamação da República, né? Olha só, 1889 até 1891.
94, porque depois começa a fase da República Oligárquica. Lembra disso? Tá? A fase do café com leite. Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, Nova República também não pode ser. Tenentismo é 1920 em diante, também não pode ser. Ou seja, a Constituição Republicana, a primeira delas, acabou então com qual período, que é o que ele quer saber? Encerrava-se o período conhecido como governo provisório, ok? Então, cuidado com essas sacadas de exercício, com essa parte de periodização, para você acertar a questão. Hoje faremos uma questão, tema da prova da SPSEC, sobre Era Vargas, o governo constitucional. Então, o governo constitucional, você se lembra que ele começou em 1934 e acabou em 1937 por conta do golpe do Estado Novo. Neste meio tempo, nós tivemos um movimento, teve a grande presença do Luiz Carlos Prestes. Que movimento foi este? É o que a questão pergunta a vocês. No caso, a revolta comunista, a intentona comunista, a insurreição comunista, o levante comunista, ocorrido em 1935. Até aí, o exercício já está te ajudando. A banca te ajudou, falou, olha, nós queremos este exercício, tá? Ou melhor, este tema, a data, agora as cidades. Então, ele dificultou um pouco para você nessa situação. Por quê? A grande sacada aqui era você se lembrar do Rio de Janeiro, Recife, e qual é a grande pegadinha? As pessoas acabam destacando São Paulo, né? Mas não acontece em São Paulo. Então vamos ver qual que fala de Rio de Janeiro e Recife? Então a letra A fala Rio de Janeiro e Recife, São Paulo, está incorreta. A letra B, Natal, Recife, Rio de Janeiro. Letra C, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, incorreta. Recife, Natal e Porto Alegre, a letra D está incorreta. São Paulo, Belo Horizonte... Não, São Paulo não, né? Então, simples. Essa é uma questão difícil. Você tem que lembrar as cidades, mas a temática é tranquila. Ok? Questão rapidinha para você fazer e garantir a sua nota. Hoje, na nossa resolução, esta questão da SPSEC sobre Guerra do Paraguai. Uma questão polêmica, a Guerra do Paraguai sempre traz polêmicas. E esta aqui, nós temos algumas possibilidades de alternativas e aguardaremos a resolução da banca, né? Ou melhor, o gabarito oficial da banca, para entender qual caminho eles tiveram. Eu vou mostrar dois caminhos a vocês, tá? E no final, claro, vou te passar qual eu escolheria, ok? Juntamente com o professor Leandro, nós trabalhamos juntos nesta correção. Vamos lá. A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, envolveu os aliados Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Foi o conflito mais sangrento ocorrido na América do Sul no século XIX. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o primeiro avanço das forças paraguaias foi a invasão da província argentina de Corrientes. Essa é uma das alternativas que nós vimos como correta. Tá? Por que como correta? Porque, de fato, Solano Lopes, nesse primeiro avanço expansionista, não podemos esquecer que ali no finalzinho de 1864 ocorreu aquela tomada, o sequestro, né, do navio Marquês de Olinda. Então, essa é uma situação que ficou uma dúvida para nós. Né? O que a banca entendeu como o primeiro avanço? O avanço territorial ou se é a tomada do navio? E se for o avanço territorial, esta alternativa A responde à questão. Ok? Se for a tomada do navio, aí a alternativa A é incorreta. Porque a invasão de Corrientes seria, na verdade, a segunda fase desse avanço. Ok? A letra B, nós descartamos, né? Porque as tropas paraguaias elas não venceram Riachuelo, né? Pelo contrário, elas perderam Riachuelo. Então não tem como ela estar correta. Ah, opa, vou apagar aqui, que parece um Vzinho, né? Então, F para vocês. A letra C, pessoal, fala o seguinte: dentre as causas da guerra, pode-se destacar a invasão brasileira ao Uruguai e deposição de Aguirre. Seguindo a linha, né, imaginando o que a banca pensa,
Essa C também está correta, pessoal, porque a invasão do Brasil ao Uruguai também leva a essa situação, principalmente daquele isolamento diplomático do Solano Lopes, que tentava se impor a todo custo nesta relação Argentina, Brasil, Uruguai, e nunca conseguiu. Então, justamente, essa ação militar brasileira no Uruguai, então Flores entra no poder, toda aquela questão do Brasil que apoiava o Partido Colorado, tá? O Aguirre, que era do Partido Blanco, então acaba sendo deposto. Bom? E o Flores será o presidente da guerra que nós falamos. Além disso, toda essa questão fronteiriça do Uruguai também foi de um destaque bem interessante. A letra D está incorreta, uma vez que a tomada de Assunção e a Batalha de Cerro Corá não estão inseridas nessas guerras das dezembradas, ou a dezembrada. Por isso que nós consideramos como incorreta. E por fim, a letra E fala desses banqueiros norte-americanos, Então o Brasil teve uma dependência forte econômica posteriormente ligada à Inglaterra. Okay? Então, seguindo esta linha de raciocínio, por ordem dos acontecimentos, e aquela questão da letra A que nós já comentamos, a resposta que nós consideramos a correta seria a letra C, ok? Dentre as causas da guerra, pode-se destacar a invasão brasileira ao Uruguai e a deposição de Aguirre. Hoje, então, mais uma resolução da prova da SPSEC. A temática de hoje é descolonização da África. Olha que questão difícil, mas fácil. Ele é difícil porque não é um tema recorrente, mas o tema da questão é muito simples. Vamos lá. No processo de descolonização da África, no contexto da Guerra Fria, os movimentos nacionalistas antagônicos que surgiram naquele continente, alinhados com o capitalismo ou com o socialismo, frequentemente recebiam apoio externo. Externo de quem? Estados Unidos ou União Soviética. Em Moçambique, após sua independência, surgiu a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, apoiada por quem? Então, em Moçambique, falam português. Então, vamos eliminar aqui Portugal. Cuba, você já ouviu falar de Cuba colonizando alguém? Tira. Angola? Também não. Farão duas para nós. África do Sul ou por nenhum dos países citados. Obviamente que essa letra E nós podemos eliminar. Porque você precisa se lembrar da importância da luta, do apoio da África do Sul às nações independentes. E o Renamo era um grande partido político que vai ganhar destaque nesta época do pós-independência. Existe até os dias de hoje. Então, qual é o país que apoia a resistência nacional moçambicana? A correta aqui para nós é a letra A, de África do Sul. Hoje nós faremos uma resolução de exercício da SPSEC com a temática de Segunda Guerra Mundial. É um tema recorrente nas provas. Vocês conseguem observar aí que Segunda Guerra Mundial é um momento em que muitos acontecimentos marcaram, muitas batalhas, muitos avanços, principalmente as frentes de lutas. E essas frentes, elas estão ressurgindo agora em muitas questões. A SPSEC não ficaria de fora, obviamente. Vamos lá. Até o início de 1942, na Segunda Guerra Mundial, as tropas do eixo, podemos chamar de eixo Roberto, tá? Então Roma, Berlim e Tóquio dominaram a guerra. A partir daí, iniciou-se sua derrocada com sucessivas derrotas e avanço dos aliados, retomando e libertando territórios conquistados pelo eixo. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. Primeira, a primeira frente de luta dos aliados, que marcharia pouco a pouco em direção a Berlim, foi possibilitada pela derrota nazista na Batalha de Stalingrado, na União Soviética. Então, esta primeira, ela está correta. A segunda frente aliada foi criada a partir do desembarque do desembarque na Normandia,
no dia D. Então, o dia D foi antes, ou melhor, foi depois dessa batalha de Alamein. Essa batalha de Alamein, dito, ela foi lá em 1942. Então, se ela foi em 1942, como é que a terceira frente vai acontecer depois da segunda frente? Então, o dia D, famoso episódio, né, da Segunda Guerra, uma das maiores ofensivas, então a segunda está incorreta. E a terceira também aparece aqui. Cadê? Aparece aqui como incorreta por conta desta inversão das frentes. Tá? Então, a segunda também é incorreta. Agora, como nas alternativas só temos ali que tem a primeira como correta, a letra a letra D e a letra E. Nós falamos que a segunda e a terceira estão incorretas, então não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, pode ser a letra C, não pode ser a letra E. Nossa, sobrou uma então, né? Que é a letra D. Mas o que fala a quarta? A primeira grande derrota da Marinha Japonesa aconteceu na Batalha de Midway. Um filme, inclusive, viu? Vale a pena assistir lá Midway. Tem uma série de documentários, Segunda Guerra Mundial em cores, vai falar sobre isso. Então, se você assistiu esse documentário, provavelmente você matou essa questão, tá? Porque ela te ajuda muito nesse sentido, além das aulas, é claro. Então, aqui a primeira grande derrota da Marinha Japonesa aconteceu na Batalha de Midway, que para muitos foi a grande virada naquela outra guerra que estava acontecendo, que é chamada Guerra do Pacífico. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma grande frente ali na Europa, uma outra grande frente lá no Pacífico. Então, essa quarta assertiva está correta, por isso, para nós, a correta é a letra D. Hoje nós faremos a resolução de uma questão da SPSEC. Fácil. Você só precisa lembrar-se das datas. Qual é a temática da questão? As expansões marítimas, as grandes navegações e principalmente o pioneirismo português. Então, se você souber o pioneirismo português, você com certeza acertou essa questão. Olha lá, a participação portuguesa no comércio europeu ganhou um impulso no início do século XV, no contexto das grandes navegações que se iniciaram nesse período. Vamos puxar uma seta aqui, para você se lembrar quando é que começaram as expansões portuguesas. Então, foram lá em 1415, quando Portugal chegou numa região chamada, parece aquele carro, já viu muito esse carro na rua, né? Que é Ceuta. Então, você sabendo disso, talvez ajude você a responder a questão. Bem, pioneirismo português tem uma série de fatores, né? Então, a unificação precoce de Portugal, a unificação pioneira de Portugal, a escola de Sagres, a Universidade de Sagres. Então, essa contratação de navegadores muito experientes bem facilitou o pioneirismo português, além, é claro, da questão geográfica, a presença de Portugal sendo banhado aí só pelo Oceano Atlântico. Tudo bem? Vamos lá. No contexto das grandes navegações que se iniciaram nesse período, a primeira ação imperialista, cuidado com esse termo imperialista, né? Estamos falando nessa fase ainda, uma transiçãozinha da Idade Média e tal, né, dos portugueses, a partir da qual os súditos do rei Dom João I, é muito famoso para nós o Dom João VI, né? Quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Ele está falando de um período Dom João I. Sentiram-se seguros para iniciar seu avanço por mares nunca dantes navegados. Então, Camões usava muito essa expressão. Tá? Vamos lá. Foi o descobrimento do Brasil? 1500. Então, aqui eu já falei para você, lá em cima, a região de Ceuta. Então, Cabo da Boa Esperança, antigo Cabo das Tormentas, não. Calcutá, quando faz aquele périplo africano, também não. A América, foram os portugueses que descobriram essa América? Claro que não, né, pessoal? Então, sobra para nós, eu já havia alertado você aqui em cima, fora justamente a tomada de delta, a letra E. Então, você sabendo essa questão de data, que é o pioneirismo português, você com certeza acertou essa questão. E hoje, mais uma questão de SPSEC,
uma questão com um tema bem bacana para nós. Ele vai puxar a parte de União Ibérica, mas vai aprofundar neste período de Brasil holandês. Vamos lá? É uma questão bem difícil, hein? Vamos lá. Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos. Dom Sebastião I, né, que assumiu bem jovem, com 3 anos ele foi aclamado rei. E na disputa pelo trono que se seguiu, saiu-se vencedor Filipe II, então rei da Espanha, e aí deu início à União Ibérica. Então a União Ibérica, pessoal, começou lá em 1580, foi até 1640. Então olha o professor de História fazendo conta. 1580 menos 1640, passaram-se então 60 anos. Olha só, acertei a conta, hein? O enunciado me ajudou, mas vamos lá. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, que se estendeu por 60 anos e no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal. O inimigo principal aqui da Espanha é uma temática da questão, que é a Holanda, que era a colônia dos espanhóis. Tudo bem? Então, a respeito desse período, é correto afirmar que, letra A, Portugal manteve certa autonomia na gestão de suas colônias, inclusive no tocante às relações comerciais que já possuía. Isso foi com o Filipe II. O Filipe III e Filipe IV descumpriram esse acordo. Então não havia essa autonomia que o exercício está colocando. Letra B. A ocupação territorial pelos colonos portugueses foi temporariamente freada da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro? Não, né? Então essa ocupação territorial, pelo contrário, ela estava desenfreada, okay? Por conta da suspensão de Tordesilhas e tal. Letra C. Esta gerou uma polêmica, então também conversei com o professor Leandro, qual nós conversamos bastante e nós chegamos a essa letra E. Falaremos o porquê. Vamos lá. Durante um certo período, então vejam bem, a banca não especificou a duração deste período. Então, um certo período pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser 10, 20, 30 anos ou 60. Ok? Os holandeses assumiram, então olha só, vou destacar esse certo período aqui, ó. Quanto é esse período? Nós sabemos. Os holandeses assumiram o controle do tráfico negreiro no Atlântico Sul. Isso os holandeses fizeram principalmente para manter aquela mão de obra escrava nos engenhos, a produção a todo vapor. Ok? Então isso de fato aconteceu. Mas isso não modificou o fluxo de escravos africanos para o Brasil, pois dada a elevada lucratividade do negócio, então muitas vezes esse negócio aqui pode ser o tráfico de escravos, como também a produção do açúcar. Seguiram suprindo a demanda dos escravos ou por escravos em toda a colônia. Então para nós, está correto. Letra D. Foram enviados ao Brasil visitadores do Tribunal do Santo Ofício, com a missão de apurar? Não, né? Então, essa letra D está incorreta, né? As práticas judaizantes, né? Muitos holandeses eram calvinistas. Bem? Letra E. Essa foi a que surgiu a dúvida, ok? Por quê? A insurreição pernambucana foi um movimento que acabou em 1654. Então, até 1800, eu falei, né? 1654. Então, aqui que os holandeses de fato deixaram o Brasil. Foi marcada por 2 vitórias surpreendentes. Então, aí a banca trouxe essa exaltação sobre os holandeses, ou sobre as vitórias, né? Principalmente nas batalhas de Guararapes. E acabaram essas batalhas, né, tanto a primeira quanto a segunda, em 48, a segunda em 49. Ok? Com a vitória brasileira na segunda batalha de Guararapes. Ok, agora, os batavos, os holandeses, deixaram o Brasil? Não. Por quê? Eles começaram a deixar em vários momentos, mas deixaram de fato em 1654. Por isso que para nós, esta alternativa E está incorreta. Seguindo então esta linha de raciocínio, a correta para nós é a letra C. Hoje nós faremos uma questão da ESPSEX com a temática de cruzadas, um importante acontecimento da Idade Média.
Então, neste período medieval, talvez um dos principais acontecimentos foram as cruzadas. Vamos ver o exercício? Por quase 200 anos, então de 1096 a 1270, a região do Mediterrâneo Oriental viveu o movimento das cruzadas, expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que, então já vou adiantar a vocês, conversando com dois professores, o professor Leandro, o professor Guto também, Guto Josman, que me ajudou, né, a chegar a um ponto, assim como o professor Leandro, nós fizemos ali um concílio para fazer chegarmos a essa alternativa. Vamos lá, nós ficamos entre duas alternativas. Foram elas, a letra A e a letra E. Por quê? Essa letra B, quando ele fala que os senhores feudais ganhavam força, ela está incorreta. A letra C, quando ele fala dos imperadores bizantinos, que combater os povos muçulmanos, também está incorreta, né? A letra D, essa questão da atividade mundana, também faz sentido. Agora, a letra A, nós consideramos como incorreta, é esse termo aqui, ó, rígida. Por quê? Muitos membros do clero eram oriundos da nobreza. Então, vou colocar aqui, ó, clero, nobreza. Então, alguns, posso puxar aqui uma seta, ó, origem. Ou seja, como é que você vai colocar que ele é do clero ou ele nasceu já membro do clero? Não, muitos pertenceram a uma nobreza. Agora, você fala assim, ah, ok, professor, então a correta é a letra E. Tomar um cuidado. Por quê? Essa letra E para nós, ela faz sentido, né? Então, nós não somos conhecedores, não é muito comum no Brasil, tanto aqui no Ocidente, estudar os países árabes, né? No caso, a historiografia. No entanto, nessa pesquisa que nós fizemos, o que acontece? Essas cruzadas, de fato, pelos muçulmanos, elas são vistas como uma ideia aí de uma tentativa de avanço do Ocidente em terras muçulmanas. Agora, qual é o probleminha que nós encontramos aqui nessa questão? Esse termo, ó. Por quê? Esse termo imperialismo não é não há um consenso entre os historiadores sobre a existência de um imperialismo em plena Idade Média. Ok? No entanto, existem algumas linhas geográficas que consideram que desde lá, por exemplo, o Império Romano já havia imperialismo, ok? Porém, nesse sentido, o que nós buscamos aqui? O Império Romano acaba lá em 476 e Maomé vai morrer em 630. Ou seja, não tem como, né, esse Império Romano estar ligado às cruzadas, obviamente. Portanto, estas cruzadas, nós consideramos que sim, elas podem ser a primeira manifestação, seguindo essa historiografia árabe, do imperialismo ocidental. Ok? E hoje nós faremos uma resolução da ESP-SEX. O tema da questão hoje é independência dos Estados Unidos. Olha só que questão interessante, hein? Vamos lá, acompanha comigo, por favor. Relativamente ao processo de independência dos Estados Unidos da América, é correto afirmar que, então, as revoluções inglesas do século XVII, você lembra quais foram? Nós tivemos a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. O envolvimento inglês em guerras na Europa, olha só que coisa, hein? Contribuíram para o fortalecimento do fiscalismo estabelecido pela metrópole. Vou deixar essa questão aí, já voltaremos nela. A letra B fala o seguinte, ó, os progressos da Revolução Industrial durante o século XVIII levaram o reino inglês a lançar-se em busca de novos mercados consumidores, o que não incluía as 13 colônias? Correta, né? Letra C. Para justificar o aumento na cobrança de impostos das 13 colônias, os ingleses argumentaram, olha só, hein, que a Guerra dos 7 Anos contra a França desenrolara-se parcialmente em território norte-americano. É verdade. E desse modo em defesa da América Inglesa. A Inglaterra não queria perder terras
Inclusive, né, essa Guerra dos 7 Anos também levou a uma crise financeira gigantesca na França. Logo depois vem a Revolução Francesa, ok? Então, aqui para nós, essa letra C, deixar reservada aqui, ok? Assim, a letra A. Letra D fala que a lei do açúcar e a lei do selo não chegaram a prejudicar os interesses dos colonos. Obviamente, né, pessoal? Essa está bem errada. E a lei do chá acabou com o monopólio desse produto pela Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o que foi festejado pelos colonos no episódio. Então, a festa do chá de Boston não foi uma festa, não foi uma comemoração, foi uma revolta dos colonos, né? Aquele episódio de que eles despiram os guardas ingleses, tacaram melado, melaço, né? Pena, fizeram eles andarem pelas ruas. Então, também está correta. Agora, qual é a correta para nós aqui, então? Justamente a letra C, já que, de fato, esse aumento de tributos está ligado à Guerra dos 7 Anos. E não a essas guerras, embora a Guerra dos 7 Anos tenha aparecido também partezinha dela na Europa, mas a grande crise para a Inglaterra esvaziar os cofres ingleses foi justamente na América, na parte da América. Beleza, pessoal? Então, até a próxima vez. Muito obrigado. Abraço.